Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje vamos para um vídeo completamente diferente. Nós vamos reagir justamente a um vídeo do Ei Nerd, do Peter Jordan do Ei Nerd, falando sobre Ayrton Senna. Vídeo esse que foi lançado há pouco tempo, ou foi no dia anterior, eu tô gravando no dia 28, ou foi dia 27 ou 26, e eu quero ver com vocês justamente a visão de quem está fora dessa bolha da Fórmula 1 sobre Ayrton Senna, ainda mais que são 30 anos desde a morte de Senna, muitas homenagens foram feitas, então eu quero conversar com vocês, fazer essa reação com vocês desse vídeo, deixando bem claro que eu sou um fã do Peter, eu não tô aqui de forma alguma para criticar, para gerar algum tipo de polêmica ou algo assim. Eu não assisti o vídeo dele, eu só vi ali, tem um comentário falando que errou uma ou outra informação, mas eu quero aqui realmente ver essa forma com que aborda Ayrton Senna. E como disse, sou um fã do Peter, realmente. Caso esse vídeo talvez chegue ao Peter, um abraço para ele, que eu acho bem legal, acompanho ele já há alguns anos. Antes de mais nada, tem a Paddock BR, eu tenho uma camiseta aqui da Fórmula 1, como tá aparecendo para você aí, e essa camiseta da Fórmula 1 você encontra lá, assim como também a do Tetra, do Max, eu ia falar do Max, o Tetra do Max tá lá. Cupom Ressaca Motor para 30% de desconto nessa Black Friday, então coloca lá Ressaca Motor e entra pelo link na descrição, além da nossa parceira também Instant Gaming, com os melhores jogos e gift cards, beleza? Então eu quero que você assista comigo a reação a esse vídeo do Ei Nerd. Eu venho desde domingo tentando achar uma frase que pudesse definir o meu amigo Ayrton Senna. Não encontro. ここで皆さんに非常に残念なニュースをお伝えしなくてはいけません。なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうすると。Dizem que não existe nada mais brasileiro que um da Silva, e eu concordo. Se o Brasil teve um herói, provavelmente foi esse, Ayrton Senna da Silva. E quando eu falo herói, galera, herói em todos os sentidos. Ele ajudava os desfavorecidos, ele inspirava as pessoas, e ele tinha até uma espécie de superpoder. Até a Marvel se inspirou nele, você sabia disso? Vem comigo conhecer a trajetória inteira do Senna. A vida pessoal, a carreira, os projetos sociais, os exemplos de inspiração, as tretas e os detalhes da tragédia que levou ele embora desse mundo. Aqui tem uma coisa já que me chama a atenção, que é justamente esse impacto que a morte do Senna causou, né? Ali você vê, por exemplo, o Galvão Bueno falando do amigo Ayrton Senna, você vê os repórteres japoneses falando já que existia essa identificação ali por causa da Honda, né? Existia essa identificação muito grande, muito forte do Senna com a Honda, e os japoneses acabaram abraçando muito o Senna. E aqui eu achei interessante também que o Peter vai falar, pelo visto, né, sobre questões pessoais do Senna, coisa que a gente não entra aqui no canal, né, a gente fala de Fórmula 1, não entra em vida pessoal de piloto, e também as tretas, que é uma coisa que geralmente pega muito, né, o pessoal não gosta muito de falar de treta do Ayrton Senna, mas vamos ver o que tem aqui nesse documentário. O Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, e desde pequeno ele já mostrava que ele tinha gasolina nas veias. Ele tinha só 4 anos quando ele ganhou o primeiro kart. Pois é, ele começou a brincar com o automobilismo com 4 anos. Fala a verdade, nessa idade você tava lá, pô, comendo terra, né? Bom, e não demorou muito pra ele começar a levar a sério esse lance de corrida. Aliás, foi no kart que ele aprendeu a dirigir como ninguém e pegou o gosto, até pra desafiar os limites das pistas. O primeiro kart do Senna foi construído pelo pai dele, o seu Milton. Na época ele usou o motor de cortador de grama, e daí em diante o Ayrton nunca mais ficou sem pilotar, mesmo que no começo fosse só de brincadeira, né? Ele começou a competir mesmo oficialmente com 13 anos em 1973. A primeira competição de verdade foi o Campeonato Paulista de Kart. Aqui foi a primeira corrida do Senna em Interlagos e ele já largou na pole position. Olha isso. Pra você que não manja de automobilismo, a pole position é o primeiro lugar no grid de largada. É o piloto que vai começar a corrida com o carro na posição número 1, lá na frente. Para conseguir a pole position, o piloto tem que ser o mais rápido no treino classificatório, né, que acontece antes da corrida oficial. A pole position vale para as competições de kart, Fórmula 1 e tudo quanto é tipo de corrida de automobilismo.
E esse termo veio importado das corridas de cavalo, sabia dessa? Pole, em inglês, significa poste ou estaca. E na expressão original, a pole position se referia à estaca que indicava o ponto de partida na raia da pista de corrida de cavalo. Então, voltando para o Senna, com 13 anos de idade, e na primeira competição oficial, ele já começou na pole position, e nesse dia, mesmo ele enfrentando outros competidores que eram alguns anos mais velhos do que ele liderou a maior parte da corrida antes de bater o kart com o oponente. Isso aconteceu porque a pista estava molhada, mas isso aí foi decisivo para ele. Como ele perdeu o controle por causa da água, ele passou a treinar todos os dias para ficar fera nessa condição de pista molhada. Isso mudou tudo. Guarda essa informação, ok? Depois disso, o primeiro título de kart não demorou. Parando aqui rapidamente, é interessante ver que os moleques começam muito cedo no kart, né? É comum você ver aí os caras chegando com 3, 4, 5 anos no kart, e é algo bem de pequeno mesmo. Até o Molina falou com a gente aqui no vídeo recente que nós fizemos juntos. Se você não viu, inclusive veja. O Ricardo Molina, pro pessoal que talvez não saiba, é o da Band lá, né? O Ricardo Molina da Band, que comenta também as transmissões da Band. E ele falando desse negócio do menino desde cedo, 3, 4, 5 anos, começando no kart. E esse negócio do Senna lá, com 13 anos, já batendo com os caras mais velhos, isso é bem comum. Você vê nos campeonatos de kart, tem gente de tudo quanto é idade. É bem legal de acompanhar. É claro que o moleque chegar já chutando a porta não é comum, né? Chegar já chutando a porta, você vê que tem alguma coisa diferente. Mas ter um moleque de 13 com a galera de, sei lá, de 20, de não sei o quê, você vê corrida aí. Outro dia assim, ano passado, ou retrasado, eu tava vendo uma transmissão sobre kart, uma transmissão de kart aqui, um campeonato brasileiro, e tinha aí molecada junto com os caras mais velhos, e enfim, foi bem legal de assistir. Então, essa é uma curiosidade para quem às vezes não sabe como é no kart, né? No kart você tem, desde cedo, a criançada começando nesse esporte, e isso tá ficando cada vez mais comum. O pessoal começa bem cedo mesmo. Agora, essas informações de ele já na primeira corrida de kart, foi esse tal, isso aí eu confesso que nunca parei para me atentar tanto a essa história do Senna moleque. Então, eu não vou saber dizer, essa informação é isso mesmo, tal, eu acredito que seja, né? Deve fazer um trabalho aí de pesquisa muito bem acurado, mas é bem legal de ver, e também a informação dos postes do cavalo é bem legal. Muito, e ele continuou passando a adolescência competindo. Às vezes ganhava, às vezes não, mas ele sempre ia com sangue nos olhos para correr melhor e vencer, claro, né? Esquece esse negócio de o importante é competir. Pro Senna o importante era ganhar. Sim. Daí, com 17 anos, ele venceu o primeiro título de peso na carreira. Foi o Campeonato Sul-Americano de Kart. Foi com a experiência do kart que ele conseguiu, por exemplo, completar uma corrida com carro sem freio. E quer saber do que mais? Ele venceu essa corrida. Eu hoje não faria isso, absolutamente. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Daí que ficou nítido uma característica dele. O Senna sempre foi focado, do tipo, sabe, que dava 200% em tudo que ele fazia. E olha, isso fez toda a diferença quando ele decidiu mergulhar no mundo da Fórmula 1, que é... Esse negócio de ganhar com um carro estragado, né, com problema, isso acabou seguindo o Senna, a gente bem sabe disso, né, posteriormente, na carreira da Fórmula 1. Só que é interessante ver que hoje em dia, na Fórmula 1, a categoria não permite mais isso, né? A categoria hoje, como a construção dos carros é diferente, dependendo do problema, o cara tem que abandonar. Inclusive, por regulamento, se você tem um problema desse, você tem que abandonar. Você não pode ficar na pista se você tem um problema desse tipo. Então, é curioso ver como dificilmente nós vamos ver alguma exibição nesse aspecto. Você vai ter ali o Hamilton ganhando com o pneu furado em Silverstone, mas aquilo ali foi circunstancial porque foi na última volta. Se fosse antes, ele fura o pneu faltando 6 voltas para acabar a corrida, ou ele vai pro box e troca os pneus, ou ele tem que abandonar. Não poderia ficar na pista. Então ali foi circunstancial porque foi na última volta, né? Hoje em dia é mais difícil ver esse tipo de coisa acontecer, justamente porque o regulamento até prevê, por questões de segurança, que você não pode ficar com o carro, dependendo do que for o problema, você não pode ficar com ele na pista. E isso também se estende para as categorias de base de grande forma, porque a FIA tenta padronizar determinadas coisas. Então naquela época era uma coisa mais romântica, aquele automobilismo que a gente fala que era mais romântico. E esse automobilismo romântico, ele traz um certo apego, né, um certo apelo para nosso público. É interessante nesse aspecto. Começou nas categorias de base, correu pelas equipes como Toleman e Lotus, até chegar na categoria principal com equipes maiores,
com a McLaren, a Williams. E o mais doido é que no primeiro ano de Fórmula 1 ele já passou o rodo sendo campeão mundial. Aqui tem um equívoco, né? Eu até dei um pause ali, mas aí como ele ia continuar o raciocínio... eu até vi um comentário dele, do Peter, no vídeo, tem um comentário fixado dele falando que houve realmente um erro aqui, porque o que acontece? Vocês sabem muito bem, pessoal que acompanha aí já há algum tempo, pessoal que tem um mínimo de conhecimento de Fórmula 1 ou do Senna, sabe que na verdade Toleman, Lotus ali não é categoria de base, é categoria principal da Fórmula 1, nós estamos falando de Fórmula 1. Talvez se ele falasse assim, o Senna passou por equipes menores, equipes que não disputavam necessariamente títulos, e depois ele vai para equipes principais, equipes que têm um apelo maior, grandes equipes, beleza, aí ia estar certo. Mas falar que era categoria de base não, é um equívoco aqui, foi provavelmente um erro de revisão na hora de ver o texto. E não, ele não foi campeão no ano de estreia, ele foi campeão no ano de estreia na McLaren, não na Fórmula 1. Na Fórmula 1 ele entra em 84 e é campeão em 88. Então eu vi que tem esse comentário do Peter ali se corrigindo, mas para caso alguém que viu o vídeo não sabe muito de Fórmula 1 e não viu o comentário dele, que foi postado depois, né, o comentário, então Senna não foi campeão no ano de estreia e Toleman e Lotus são sim, eram, né, equipes de Fórmula 1 no caso, não era base não. Vibra muito, ergue o seu braço, ele festeja como vencedor na prova. Isso que é estreia, galera, olha isso. Bom, depois disso ele ganhou mais 2 títulos mundiais, o de 1990 e 1991. E foi aí que ele marcou a história. Nessa época ele virou o piloto mais jovem a conquistar o tricampeonato da Fórmula 1. Galera, ele tinha 30 anos e já era tricampeão do mundo. Mais do que... Um detalhe interessante a colocar aqui, uma curiosidade. A média de idade dos pilotos de Fórmula 1 ela foi abaixando ao longo dos anos, né? Se você pega a década de 50, você tinha piloto de 40 e poucos anos e tal. E conforme os anos foram passando, foi ficando uma exigência física maior e também você foi descobrindo esses talentos mais cedo, a média foi diminuindo. Senna estreia na Fórmula 1 com o quê? 24 anos de idade? Hoje em dia, os pilotos estão estreando com 18, 19 anos, o Verstappen estreou com 17, então a média ela foi abaixando. Por via de regra agora, depois do Verstappen, você não pode mais ter piloto com 17 anos entrando, tem que ser com 18. Só que o Senna, então, ele se tornar o tricampeão mais jovem é interessante justamente não somente pelo talento, obviamente, mas também pela média de idade que foi abaixando, né? Então esses recordes, é um período que recordes foram sendo pulverizados. Nós estamos vendo hoje em dia recordes também sendo pulverizados, mas naquela época, aquele período ali, década de 80, também recordes estavam sendo reescritos. Quem que aí de vocês nunca viu os vídeos dele ultrapassando a galera na chuva? O Senna era um verdadeiro monstro nessas condições, na chuva. O GP de Mônaco, em 1984, e o GP de Donington, em 1993, são 2 das corridas mais lendárias dele, que deixaram até os rivais babando. Pra você ter ideia, nesse GP de Donington, o Senna largou em 4º lugar. Em menos de 1 minuto e meio ele já tinha chegado na primeira posição. And Senna goes through into the lead. He's passed. Essa corrida de Donington, ela realmente é considerada a melhor primeira volta da história. E essa habilidade do Senna na chuva tem muito a ver com aquilo que o Peter falou no início, né, sobre guardar, o Senna foi treinar na chuva, então guardar essa informação. E aí o que acontece é, você tem esse treino do Senna, esse foco dele, essa obsessão, realmente pagou os dividendos, como os gringos falam, né? Você recebeu isso de volta, que foi o quê? Ele se tornou um gênio de chuva. E chuva é uma das circunstâncias mais difíceis, porque os carros, não necessariamente o melhor carro vai andar bem, porque a pista fica escorregadia, o carro precisa ter um trato diferente, aceleração, frenagem, você muda a linha de corrida, é outra coisa. A chuva é outra história. Por isso que pilotos fantásticos na chuva acabam se tornando muito lembrados. É o caso do que nós estamos vendo hoje em dia do Verstappen. Nós vimos há pouco tempo, há poucas semanas, o Verstappen no Brasil. E o Verstappen já tinha feito isso no Brasil em 2016, em outras ocasiões também, mas essa agora foi mais emblemático. O pessoal lembrou muito do Senna, aquela coisa toda, até porque é o motor Honda também, tá rebatizado ali, mas é o motor Honda. E o pessoal vai lembrando esse tipo de coisa, né? Porque associa Honda ao Senna. E se eu não me engano, aqui em 93 não era nem mais Honda no carro da McLaren, eu posso até estar falando besteira, mas de cabeça, se eu não me engano, já tinha mudado. Então, o que acontece? Essas exibições na chuva ajudam muito nessa análise do Senna. Ajudam demais, porque um cara que faz exibições fantásticas na chuva, com certeza chama atenção.
Não tem como você ignorar esse tipo de coisa, né? Os números da carreira do Senna são impressionantes. Nossa, cara. Galera, ele correu 162 GPs, que são, né, os grandes prêmios da Fórmula 1. E dessas 162 corridas, ele subiu no pódio 80 vezes. E 41 delas como campeão, no primeiro lugar. Na ponta dos dedos, Ayrton, Ayrton, Ayrton! Durante a carreira toda dele na Fórmula 1, ele ainda fez 65 pole positions, liderou mais de 2.900 voltas, sendo que 19 foram as voltas mais rápidas das corridas. E lembrando, foi uma carreira de só 10 anos. É por essa e outros que o Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Ele ficou conhecido, galera, não só pela habilidade absurda no volante, mas também pelo espírito de luta, pelo espírito de determinação e, claro, por não ter papas na língua e não evitar brigas. Foi uma Isso é verdade. Os números do Senna são absurdos. Absurdos. São números que colocam inveja até em pilotos da modernidade. Hoje em dia os pilotos correm muito mais do que 160 grandes prêmios. A gente tá vendo aí que o Alonso bateu o quê? 400 grandes prêmios, o Hamilton também tá indo para essa marca. Qualquer piloto aí que ficou um pouquinho já chega a 200, porque hoje em dia você tem 20 e tantas corridas por ano. Nessa temporada mesmo são 24. Então, naquela época o Senna corria 15, 16 por ano. Então é uma diferença grande aí, basicamente. Só que o aproveitamento do Senna é assim impressionante. É um aproveitamento muito fora da curva, ainda mais para um piloto que passou pelo menos 4 anos, 4 temporadas em equipes menores. E o que isso tem de impacto? Naquela época, você tinha uma relação de 8-80, vamos assim dizer. Você tinha muito mais abandonos, porém os carros eram muito mais mecânicos e não chegavam já tão acertados para o piloto. E então o piloto conseguia fazer mais diferença no braço e também no acerto do carro. Um cara que conhecia muito de acerto de carro ganhava uma vantagem enorme. O cara que era muito bom de braço tinha uma vantagem enorme também. Então, são coisas que hoje em dia você já não vê tanto, porque hoje em dia os carros já chegam muito bem preparados para os pilotos, então essa diferença é muito menor entre os carros, tanto é que o gap dos carros da Fórmula 1 da modernidade é muito menor do que da década de 90, 80, 70, e também os pilotos já passam por um treinamento muito mais padronizado, então os pilotos chegam na Fórmula 1 hoje em dia num nível muito mais próximo de performance, coisa que antigamente não era tão assim, você tinha uma discrepância muito grande, você tinha muito piloto ali que dava para chamar de semi-profissional, porque realmente o cara não tinha uma qualidade para estar ali, e hoje em dia, mesmo o cara sendo ruim na Fórmula 1, ainda assim ele teve que passar por um crivo da base e da superlicência, aquela coisa toda, para chegar. Então, essas coisas você vê como era uma época muito diferente. Não estou de forma alguma diminuindo a modernidade ou o período do Senna. Só estou falando que eram épocas que são épocas diferentes, e essas épocas diferentes geram análises diferentes sobre como funcionavam as coisas. Um dos maiores duelos da história da Fórmula 1 rolou entre o Senna e o Alan Prost. E essa briga foi das boas, hein? Os dois tinham estilos de pilotagem completamente diferentes. O Senna tinha um estilo de pilotar extremamente técnico, né? Extremamente ousado. Ele não tinha medo nenhum de correr no limite, ele assumia riscos de verdade. Por outro lado, o Prost era mais estratégico, mais cuidadoso. Tipo, enquanto o Senna corria de um jeito agressivo e destemido, ele buscava sempre a perfeição, a velocidade absoluta, já o Prost era um piloto calculista. E o que ele buscava era consistência, eficiência a cada corrida. E essa diferença entre os dois criou uma tensão que elevou o nível das disputas. E a gente incendiava com eles dois na pista. Galera, virou um negócio meio que pessoal. Um sempre fazendo... Essa diferença deles é muito Cristiano Ronaldo e Messi, né? Que o pessoal faz comparação com futebol e tal. Realmente, o Prost é muito mais estrategista, muito mais calculista. Eu diria que até mais técnico do que o Senna. Ele falou que o Senna é muito técnico. Claro, tem técnica na velocidade, mas o Prost era mais técnico que o Senna. Não à toa era o professor Prost, né? O apelido dele. Ele é um cara que tinha essa capacidade. O Senna era mais aquela força bruta, aquela coisa mais de velocidade pura, mais agressiva. É que nem o pessoal fala hoje em dia da comparação da Fórmula 1 com a Indy. A Fórmula 1 é um caça, é uma coisa mais refinada, é uma coisa mais rápida, mas ao mesmo tempo é mais refinado, é bonito, só que a Fórmula Indy é agressiva. Se você bota num oval, ele vai ganhar da Fórmula 1, ele é aquela coisa mais escrachada, parece um tanque de guerra. Então, essas diferenças são muito boas porque estilos diferentes vencem corridas. Você não precisa ser só uma coisa para vencer corrida. E isso é muito legal de Senna e Prost. Você vê essas diferenças grandes entre os dois, diferenças muito grandes, e que o do Senna é mais apelativo pro show. É mais apelativo pro show. O do Prost é mais apelativo para quem aprecia justamente essa inteligência, essa constância, essa coisa diferente
Então, são diferenças muito legais que nós temos aqui entre Senna e Prost e que ajuda ainda mais nesse antagonismo dos dois, né? Porque eles têm estilos diferentes. Isso é muito legal. Eles discutiam feio nos boxes, eles se provocavam nas entrevistas, era treta real. Mas uma treta que ficou saudável. Porque assim, apesar dos anos de briga, a relação entre os dois se transformou em amizade depois que o Alan Prost se aposentou no final de 93. Nessa época, o Alan Prost já era 4 vezes campeão mundial. E com a aposentadoria, ele e o Senna não tinham mais motivos pra tretar, né? O Prost chegou até a dizer que o Senna era o único oponente que ele realmente respeitava. Pô, ficou até arrepiado, galera. E por mais que a gente... Vamos falar uma coisa que eu citei no vídeo esses dias também. Com Molina, inclusive, no vídeo com Molina. Esse negócio do respeito. Piloto grande respeita piloto grande. Piloto grande não respeita bundão. Você acha que o Verstappen tem mais respeito pelo Hamilton, pelo Alonso ou pelo Norris? Por mais que o Norris seja amigo, ele respeita na pista muito mais Hamilton e Alonso. Você pode ter certeza disso. É a história do Lauda com o Hunt, por exemplo, também, que eles eram rivais, mas se respeitavam muito. Então esse respeito mútuo, Mika Hakkinen e Schumacher, esse respeito mútuo, ele é por quê? Porque você sabe que o seu rival, se você for pra pista, os dois vão jogar um pra cima do outro, os dois vão dar porrada no outro, e isso é muito legal de ver também no Senna e Prost, né? Ele foi um símbolo de esperança nos tempos difíceis. Era assim nos domingos de corrida, sabe? O país inteiro se unia pra torcer por ele. Não tinha essa coisa de rixa entre cidadão e cidadão, entende? Por qualquer tipo de briga, disputa. Não existia. Todo mundo se unia. O Ayrton Senna era unânime no Brasil. Você já imaginou isso hoje? O Brasil que você conhece hoje já foi unânime no assunto, consegue imaginar isso? Pois é. Hoje em dia todo mundo é unânime em falar que a seleção brasileira joga nada, né? Mas eu tenho que bater palma pro Peter aqui, tá? Eu tenho que bater palma pra ele porque é difícil você ver alguém que assistiu o Senna ao vivo admitir, não é nem admitir a palavra certa, mas reconhecer que existe todo um contexto para essa idolatria que tem em relação ao Senna. Eu já falei aqui no canal algumas vezes que eu sou de 95, então eu não vi ao vivo. Hoje em dia eu tenho acesso a todas as corridas do Senna lá no F1 TV e já assistia antes do F1 TV, porque existem aqueles torrents, né, com todas as corridas da década de 70 em diante, né, aquela coisa toda. Você sabe do que eu tô falando. E o que acontece? Eu entendo justamente isso, e já falei também várias vezes aqui no canal isso, inclusive nos vídeos sobre o Senna, que esse contexto do Brasil ajudou muito na formação da imagem do Senna. Você tem um período muito peculiar no Brasil, porque a gente está vindo de um futebol que não estava ganhando nada, então a seleção brasileira estava em crise, que sempre foi a grande paixão do brasileiro, né? E você tem um país passando por muitas dificuldades, então o alívio que o brasileiro tinha era nas vitórias de esportes, e principalmente na Fórmula 1 naquela época, porque o Brasil vinha de Emerson Fittipaldi sendo campeão, emendou no Piquet sendo tricampeão, né? O Emerson foi bi e o Piquet tricampeão, e aí emenda no Senna sendo tricampeão. E esse período do Senna você tem um apelo na TV muito maior do que na época de Piquet e de Fittipaldi, você tem uma audiência que vai crescendo cada vez mais, um país muito em crise, aquela coisa toda, então foi um combo muito bom, sem contar o trabalho de marketing que ajuda muito. Então é aquela coisa, o Senna era um gênio? Óbvio. Eu acho que qualquer pessoa que chamar o Senna de ruim, ela não está sendo analítica, ela só está sendo hater de graça, porque uma coisa é você não considerar o Senna o melhor de todos os tempos, coisa que eu também não faço, porque para mim é impossível definir isso. Mas outra coisa é você dizer que ele era ruim, que ele não faz parte dos grandes. O Senna é sim um dos grandes, só que o contexto ajudou nessa figura que nós temos hoje do herói que ele está falando aí agora. Ele acabou se tornando muito mais que um piloto de Fórmula 1, entendeu? Ele deixou uma fortuna monumental. Em 1994, ele tinha um patrimônio estimado em mais de 400 milhões de dólares. Galera, isso pra época, Rapaz, era um negócio absurdamente grande. Hoje isso equivale a uns 4 bilhões de reais. pra época era grande, pra hoje também, pô. Mesmo se você não quiser corrigir pela inflação, 400 milhões, seja de reais, de dólares, o que for, é dinheiro pra caramba. É dinheiro pra caramba. É um patrimônio que realmente, pra época, principalmente pra Fórmula 1 da época, é, assim, inimaginável. Hoje em dia os pilotos ganham dinheiro pra caramba, ganha. A gente fala aí de contrato do Verstappen e do Hamilton batendo 40 milhões por ano e tal, mas para aquela época, os contratos que eram firmados naquela época, considerando a inflação, o tanto que o dinheiro valia efetivamente naquela época,
A gente está falando de algo assim surreal, 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 como ele mesmo disse aí, na casa dos bilhões. Então, olha, não sabia dessa não, dinheiro pra caramba. E outra curiosidade é que o Senna era fissurado por aviação. Ele chegou até a pilotar helicópteros. Sempre que podia, ele também andava de jet ski, esqui aquático, jogava tênis. Até na hora do lazer, o Senna só queria saber de esporte. Olha isso. Mas nem tudo nessa história. Carro, avião, caminhão e trator. A gente pode botar moto nesse meio também. Homem gosta dessas coisas, assim, impressionante. Falei do Farming Simulator pra vocês aqui outro dia. O pessoal entrou lá na Instant Game pra comprar o Farming Simulator. Né? O homem gosta dessas coisas, não tem como, velho. Gosta de avião, gosta... é o Jack Stewart que anda de avião também? Eu acho que é o Jack Stewart, né? Se não me falha a memória agora. Então, assim, a gente gosta. Fazer o quê, né? O clima, tipo, era de luto, era de alerta. E o Senna brigou para que a corrida fosse cancelada. Ele tentou de todas as formas que a corrida fosse cancelada. E alguns pilotos até concordaram com ele. O Senna chegou a se recusar a participar do treino de classificação no sábado, mas a pressão era muita e de todos os lados. Então ele acabou sendo obrigado a cumprir os contratos, como todos os outros, né? E o Grande Prêmio de San Marino se manteve. Só que esse negócio dos grandes prêmios se manterem, até hoje a gente vê isso, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito fora da curva, porque a Fórmula 1 ficou um pouco mais cautelosa ao longo dos anos com isso, principalmente nessa gestão da Liberty, porque com o Bernie Eccleston pode estar acontecendo o que for, vai ter corrida. Tanto é que o Bianchi morre numa circunstância dessa, né? Mas você tem um romantismo no automobilismo de que os pilotos eles entram no carro ali já a 300 por hora pensando que pode ser a última vez e que ele vai morrer fazendo o que gosta, o que ama. Existe esse romantismo. E claro que ele tem que saber o risco do que ele está fazendo. É óbvio que ele tem que saber o risco do que ele está fazendo ali e faz parte até muito do respeito e desse entretenimento que a gente tem com a Fórmula 1. Então essa coisa do risco, ela está muito atrelada ao automobilismo. E eu diria até que a Fórmula 1 hoje é extremamente segura. Extremamente segura, mas assim, extremamente segura mesmo. Piloto de rally é muito mais doido que um piloto de Fórmula 1, por exemplo. Piloto de rally, os caras passam por cada lugar, passa 200 em beira de precipício. Assim, é uma coisa de louco. Mas automobilismo é de alto risco, é de alto risco. Você vê que não importa se é com carro ou com moto, todo ano vai ter algum acidente fatal. Você vai procurar em alguma categoria, vai ter. A gente fala muito de segurança, mas os moleques lá da base continuam correndo em Macau, por exemplo, que é uma pista que direto tem acidente grave. Direto tem acidente grave. E só que ao mesmo tempo você fala, então você vai tirar a pista do calendário? Eu acho que não deveria. Assim como eu acho que não deveria ter mudado o Imola. Pra mim, é uma relação um pouco difícil de você fazer do até que ponto nós temos que mudar no automobilismo ou até que ponto foi uma fatalidade e assim, pode acontecer. Então, essa do Senna mesmo é muito complicado. Não deveria ter... Hoje a gente fala assim, não deveria ter corrida. Beleza, mas... É o famoso fazer o quê? Os caras estão ali para correr, eles sabem do risco, morreu um colega no dia anterior, o outro quase morreu há 2 dias antes. É brabo, velho. É automobilismo, é algo que eu não sei se eu teria o culhão para correr, mas sabendo de contrato, essas coisas, correria e tentaria fazer o meu melhor. É muito louco, muito louco. O mestre da alta velocidade, mas nessa 7ª volta ele perdeu o controle do carro. 330 km por hora. Senna bateu forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Muita gente diz que foi por causa de uma falha na barra de direção. Ele estava extremamente rápido quando saiu da pista e bateu com muita violência contra um muro de concreto. Hoje em dia, ali provavelmente não seria um concreto. Ali provavelmente seria uma proteção de pneus, aquele soft wall que eles botam, né? Provavelmente seria alguma coisa assim. O Senna bateria e sairia vivo. Só que aquela coisa, hoje em dia, muito do que você tem hoje em dia é justamente por causa desse acidente, desse final de semana. Muito do que você tem de segurança vem de 1994. Que inclusive em 94, nesse período aí da década de 90, tal, final dos anos 80, os pilotos já falavam muito de segurança. Na verdade, na década de 70 já falavam muito de segurança. Então sempre foi uma pauta essa questão da segurança. E o Senna bate, cara,
eu arrisco a dizer que mesmo os carros hoje em dia sendo extremamente seguros, uma porrada dessa no muro, o cara no mínimo ia machucar. No mínimo ia machucar. Nós já vimos pancadas horrorosas na Fórmula 1 depois disso? Já. Tem aquela do Alonso no Brasil, tem a do Kubica no Canadá, tem uma porrada de coisa aí que você vai puxar na memória de pancada que é assustadora. Eu acho que morrer não morreria, mas hoje em dia o cara sairia muito machucado. Sairia muito machucado, acredito eu. Porque a batida no muro, o impacto acaba sendo, assim, estratosférico, cara. Se o cara bate num soft wall e tem ali 50G, que nem foi a batida do Verstappen em Silverstone, que ele tava a uns 250, 260, quando bate com o Hamilton, ele vai lá, é jogado, ele passa por uma área de escape, detalhe, ele passa por uma área de escape, e nessa área de escape ainda não é o suficiente para reduzir muito, ele bate assim, foi 50, 60G a batida dele, e o Verstappen foi hospitalizado, né, ele teve que ir pro hospital e tudo mais recuperar. Se fosse um muro de concreto, seria muito mais brabo. Então, muito do que nós temos de segurança hoje vem disso. Vem de 94, das mortes de Senna e Ratzenberger e do acidente do Rubinho, que com certeza salvou muita gente depois disso, essas mudanças. O funeral dele foi uma das maiores comoções que o Brasil já viu. Eu nunca imaginei que eu ia sentir o primeiro baque no funeral de alguém. Eu já tinha ido funeral de familiar, mas eu não era tão chegado. Eu acho que eu era mais chegado com o próprio Ayrton Senna. O corpo chegou no Brasil, né, no aeroporto de Guarulhos, e o funeral começou com o caixão dele sendo transportado num carro aberto pelas ruas de São Paulo. E assim, uma verdadeira multidão acompanhou o cortejo de mais de 30 quilômetros a pé e em silêncio. Essa comoção, passando o cara com moto aqui, é aquele negócio, eu não vivi o Senna lá ao vivo, então eu não tenho essa emoção, né? Eu me emociono com a questão do, pô, o cara morreu, uma batida assim, né? Isso emociona, isso gera emoção. Eu emocionava quando era moleque jogando Ayrton Senna Super Monaco GP2 do Mega Drive, que se brincar eu tenho a fita aqui em algum canto ainda. E no final, quando você vencia um campeonato, o Senna vinha te cumprimentar, né? Ele vinha lá, o bonequinho do Senna te cumprimentava e vinha uma música triste, assim. Parecia que não era uma música de um campeão, era uma música sabe? Uma música muito triste. E eu nem sei se o jogo foi lançado antes ou depois da morte do Senna, pra ser bem sincero. Acredito que antes, porque ali ele tava na McLaren ainda no jogo, né? E ali eu emocionava, aquela música bem melancólica, o Senna ali, e eu, moleque, já sabia que o Senna tinha morrido, né? Mas eu emociono nisso, mas eu não tenho esse impacto que nem o Peter falando, poxa, como é que eu vou falar isso sem me emocionar? Como é que eu vou... Né, eu vejo, meu pai se emociona, tal, as pessoas se emocionam falando porque elas viveram isso. Eu acho que no Brasil você teria algo parecido se o Pelé tivesse morrido no auge do futebol. Ele jogando futebol no auge da carreira e morre. Talvez o Pelé tivesse isso, porque com a morte do Pelé quando foi agora, não teve, né, essa comoção como foi o Senna. O Senna morreu, pô, ao vivo pra todo mundo. É diferente, é diferente. Se o Senna tivesse vivo hoje, aí daqui uns anos ele morre, aí ia ter, sim, uma tristeza, mas não ia ser essa comoção. Então, isso impacta muito, né? Eu acredito que você que viu a morte do Senna, que acompanhou, né, a carreira do Senna e a morte aí no caso, eu acredito que você se emociona muito vendo esse tipo de imagem. Na cultura pop, o Senna sempre deu as caras, antes e depois da morte. Quem que não conhece a música da vitória? Não tem como, né? Aquela que tocava toda vez que o Senna ganhava uma corrida, não tem como. Aquela música é associada a coisa boa, a momentos bons, nostálgicos, a vibração, a good vibes. Bate no capacete, Ayrton! Uma curiosidade aqui o Senna é o piloto que mais teve o tema da vitória tocado pra ele, né? Eu acho que quase todas as vitórias do Senna, o tema da vitória estava lá, ele venceu 41 corridas e tocou em 37, 38, alguma coisa assim. A primeira vez foi com o Piquet, em 83, acho que Piquet 83. A primeira vez tocou o tema da vitória, e o Prost já teve também o tema da vitória tocado, porque o vencedor do Grande Prêmio do Brasil também recebia, né? Tocava ali. Aí com o Senna é que você começou a ter esse toque sendo mais específico para os pilotos brasileiros. Então você vai ter o Felipe Massa, o Rubinho, também tendo esse toque ali, esse toque nessa música, esse hino, esse tema tocado. E o último foi o Rubinho em 2009, em Monza. Foi a última vitória brasileira até o momento da gravação do vídeo. A gente espera que futuramente, a gente tem o Bortoleto entrando ano que vem na categoria, a gente sabe que ano que vem vai ser muito difícil, mas quem sabe nos próximos anos
vença aí corrida e consiga trazer de volta o tema da vitória, que é um tema também muito atrelado ali à Globo. Eu não sei se a Globo necessariamente tem os direitos, acredito que sim, porque senão a Band usaria, apesar que como é que vai usar se não tem brasileiro, né? Tem isso também. Mas a gente espera poder ouvir de novo. E além disso, quem era criança nos anos 90 com certeza conheceu o Seninha. Ele é um personagem de histórias em quadrinhos que foi lançado no ano de 1994, uns meses antes do Senna morrer. a parte boa é que deu tempo do próprio Senna provar o personagem. Inclusive a mãe do Ayrton Senna, a dona Neide, ela contribuiu dando detalhes da personalidade do Senna quando ele era criança para eles inserirem na personalidade do Seninha. Isso é bacana demais. Ok, agora falando em cultura pop, não tem nada mais grandioso do que a referência direta que apareceu em Homem de Ferro 3. Sabia dessa? Aquela cena Sim, que a Pepper Potts encosta no rosto da máscara do Tony Stark foi literalmente inspirada no momento do velório do Ayrton Senna. Nesse dia, a irmã do Ayrton, a Viviane Senna, ela pegou o capacete dele e segurou, encostando no rosto dela, enquanto ela chorava a morte dele. Quem revelou essa referência foi um dos roteiristas do filme, o Drew Pearce. Agora, a próxima grande presença do Senna vai ser na série da Netflix. Eu até já fiz vídeo sobre essa série aqui no canal, ok? O nome da série é Senna. E ela vai mostrar quem era ele no dia a dia, né? Bom, isso aí foi esse jabá aí da série. A série sempre tem, qualquer mídia, né, tal, sempre vai ter alguns excessos descartados e alguns feitos exaltados demais. É muito difícil você ver alguma série, alguma coisa assim, quando é do próprio piloto, que vai bater no cara. Se você assistir o documentário sobre o Schumacher, por exemplo, se você assistir sobre algum outro piloto, você vai ver que geralmente é o quê? Exaltando o cara, vai citar uma treta aqui, outra ali, mas aquilo que já é de conhecimento público. Por isso que eu falo, quando a gente fica só em série, só nesses documentários, essas coisas, a imagem que vai ter é do cara perfeito, do cara, né, assim, que é exemplo em tudo, e não vai mostrar as falhas. Ou então, se mostrar a falha, vai ser aquilo que já é de conhecimento público, então não vai manchar a imagem do cara. Eu não tô aqui falando que o Senna era uma má pessoa, ou que ele tem alguma coisa que escondia, não é isso. Eu só tô falando que é claro que há uma romantização maior nesse tipo de mídia. Então, se você assistir documentários de outros pilotos, você vai ver também essa romantização nas outras mídias. Isso é normal, é normal acontecer isso. Então, cada um é herói da sua história, né? Então, assim, esse é o vídeo do Peter, agora ele já vai pra parte aí do se inscreve e tal, o que você achou. É muito legal, velho. É muito legal ver o impacto. Vai ser assim eternamente? Não, não vai. Não vai. Se você for na Holanda, o que o Senna é pra galera aqui é o que o Verstappen tá sendo lá. Pra molecada, pros jovens. É o que o Schumacher estava sendo na Alemanha. É o que talvez o Hamilton seja na Grã-Bretanha. Você tem o Russell, que corre hoje em dia, falando que para ele o Hamilton é o melhor. O Verstappen, ele talvez só não chegue nesse nível de Senna porque ele não vai morrer em pista. A gente espera que não, né? Mas a questão da influência, isso é muito geracional. Isso é muito circunstancial. É da experiência de cada um. Você vai ter quem assistiu o Senna, vai falar que foi o Senna. O Senna falava que era o Fangio melhor, que era a inspiração. Você vai ter o Vettel falando que por mais que ele gostasse do Senna, você tem o Schumacher como uma grande inspiração. Então, são coisas que vão muito de tempos em tempos. Agora, o mundo inteiro, os jornalistas, os pilotos, os fãs, reconhecem o Senna como ou o melhor ou um dos melhores de todos os tempos. O fantástico dentro das pistas. O brasileiro vai além e tem o lado do cidadão Senna, do herói Senna, por tudo aquilo que já foi falado aqui. Então, para você ver como isso afeta muito a visão do brasileiro, né? É aquela coisa, se falar que o Maradona é melhor que o Pelé, a gente fica puto. Se falar que o Hamilton, que o Verstappen, que o Schumacher é melhor que o Senna, vai ficar puto também. Isso é o nosso bairrismo, mas existe um motivo, existe um porquê. Né? Existe uma história por trás que explica o porquê disso. Então é legal, eu acho legal ver esse tipo de coisa. Talvez eu assista a série da Netflix, não sei se vou assistir, porque eu já consumi tanto conteúdo, tanto do Senna, assim, de série, tem aquele documentário antigo também do Senna, já tem pelo menos uns 15 anos e tudo mais. Já consumi muita coisa, então não sei se eu vou querer ver de novo a mesma história. Mas é legal, cara. É legal pra você que não viu, pra você que ainda não consumiu esse tipo de conteúdo, consuma. Consuma, vale a pena. Vale a pena você
mesmo que tenha exageros para cá ou para lá, que você entenda um pouco do porquê que é essa figura tão grande, principalmente no nosso país. Eu acho que vale a pena você entrar lá e conferir. Então é isso, quero saber a sua opinião, o que você viu disso tudo aí do vídeo do Peter, se você assistiu também, se você concorda ou discorda de algum ponto que eu coloquei aqui. Diz aí nos comentários. Se você gostou desse estilo de vídeo também, eu posso fazer outras vezes e posso melhorar o esquema, né? Enfim, quero saber o que você achou. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Amanhã a gente começa a nossa cobertura do Grande Prêmio do Catar. Um grande abraço, valeu e falou!